E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Máscaras são essenciais para manter baixo o número de casos de coronavírus no Japão. A pandemia de coronavírus chegou de navio ao Japão em fevereiro, um presságio de um mundo que ainda não havia enfrentado o desastre estava por vir. O vírus correu através do navio de cruzeiro de luxo chamado Diamond Princess, depois que ele voltou ao seu porto natal depois de Tóquio. Uma quarentena de 14 dias foi imposta aos passageiros, alguns dos quais reclamaram que estavam sendo mantidos em uma prisão flutuante. Uai, pô, que mandou, né? Das 3.711 pessoas a bordo, 712 foram infectadas e 12 morreram. Embora as autoridades de saúde japonesas tenham sido acusadas de atrapalhar o manuseio do navio, o país resistiu bem à pandemia. Foi poupado das ondas perigosas vistas nos Estados Unidos e na Europa até agora. Em meados de dezembro, o Japão havia relatado 138 casos por 100 mil habitantes. Só que esse número está aumentando. Ainda assim, os casos diários agora estão chegando a 2.500. Gerando temores renovados de que as coisas ainda vão piorar. Especialistas dizem que o uso generalizado de máscaras foi a chave para reduzir o número de casos no Japão. O país tem outras vantagens, né? As pessoas se curvam naturalmente em vez de trocar apertos de mãos ou beijos e tiram os sapatos em casa. Os cuidados de saúde públicos são cada vez mais acessíveis, né? As autoridades instalaram um forte sistema de rastreamento de infecção. O público tem ouvido os apelos para evitar os 3 Cs, né? Nem tanto, né? Que é ambientes fechados, distanciamento, né? E conversar com pessoas próximas, desculpa. Jantar tranquilo com a máscara, disse o gabinete oficial em seu site. Um desenho animado mostra 4 pessoas num tamanho máximo recomendado para uma festa, jantando com máscaras. Complicado, né? Outra chave. O Japão manteve suas fronteiras fechadas para cerca de 150 países desde março e apenas recentemente flexibilizou as regras sobre viagens de negócios entre alguns países asiáticos menos infectados, incluindo Vietnã, Coreia do Sul e Singapura. Sobre um estado de emergência de 7 semanas, até o final de maio, o Japão pressionou os seus cidadãos a ficarem em casa e manter o distanciamento social e pediu às empresas que permanecessem fechadas, mas nunca houve um bloqueio rígido. Muitas pessoas desafiaram os apelos e viajaram em trens lotados e jantaram em restaurantes que permaneceram abertos. Os pacientes, muitos deles idosos, ocupavam leitos hospitalares e os sistemas médicos estavam à beira do colapso em meio à terrível escassez de equipamentos de proteção. Mas as infecções se estabilizaram em maio e o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe orgulhosamente o chamou, de modelo japonês de sucesso. O bullying e a discriminação contra os doentes e os profissionais de saúde e as suas famílias persistiram. No entanto, o medo do ostracismo frequentemente faz com que os infectados evitem procurar atendimento médico. O uso de máscaras amplamente aceitas no Japão para proteção contra a gripe, alergias ao pólen e outros afins, mesmo antes do início da pandemia, é uma prática padrão nos transportes públicos, dentro das lojas, no trabalho ou na escola. E o governo acaba de lançar uma nova campanha de conscientização sobre as máscaras para as próximas festas de final de ano. Como em outros lugares, as infecções aumentaram gradualmente recentemente, à medida que o governo do Japão tenta prevenir doenças enquanto evita mais danos à economia. Especialistas afirmam que o equilíbrio agora está desequilibrado e que as atividades empresariais devem ser reduzidas para evitar infecções explosivas, o que já está havendo. Tanto que Tóquio, hoje, bateu um recorde, 822 infecções. No Tóquio nunca teve um número tão alto igual esse, só para vocês terem ideia. O medo de outro aumento é possivelmente pior. Gerou críticas de especialistas, legisladores da oposição e do público de que o governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga demorou muito para suspender a campanha Goto, no caso seria a Goto Travel,
que visa apoiar empresas em dificuldades, oferecendo descontos para viagens e refeições em restaurantes. Suga anunciou a suspensão dos incentivos Gotô em apenas áreas duramente atingidas em 21 de novembro. O aumento de casos também questiona os planos de realizar as Olimpíadas em julho do ano que vem, Qualquer plano terá que ser firmado a partir de dezembro. O ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, disse às autoridades que estão em alerta máximo e prometeram fazer o máximo para evitar outro estado de emergência. Ele reiterou a importância de usar máscaras e evitar as festas onde as pessoas possam beber. Não há dúvida de que as máscaras reduzem a quantidade de vírus que entra, no caso, nos nossos corpos. Mas não devemos subestimar a sua eficácia, disse o virologista da Universidade de Tóquio, Yoshihiro Kawaoka. Então vocês estão vendo que eles estão fazendo apelo, o governo japonês está fazendo apelo. Usem a dita da máscara, porque tem muita gente na rua que não usa máscara. Desde que o governo dá aquela aliviada básica, todo mundo fala assim, não tem necessidade. Tanto que tem um supermercado aqui perto de casa, chamado Tatia, Quem mora nessa região de Gifu deve conhecer, porque é um supermercado que tem umas coisas muito baratas assim, entre aspas, Ele vive assim, o dia inteiro. Quando chega na hora do Hangaku, que é tipo 1 hora antes para fechar, o troço piora, parece que dobra o número de pessoas ali dentro, Porque Hangaku é quando eles colocam as promoções ali, cortando o valor do preço, Geralmente, dependendo do produto, chega até 80%. Então fica assim, parece estádio de futebol quando tá lotado. Não dá nem para andar direito. É um inferno. Por isso que eu questionei esse tipo de coisa do izakayas e supermercados no último vídeo que eu fiz. Por causa desse tipo de coisa. E tem muita gente sem máscara. A única diferença é que no izakaya a pessoa tá comendo, no supermercado não. Mas tem muita gente sem máscara. Todo mundo se esbarrando, se pegando ali no negócio, metendo a mão nas coisas. Se tiver um infectado ali no meio, metendo a mão nas coisas ali, e aí, como é que fica? Então tem muita coisa assim que realmente tem que tomar cuidado. E a coisa tá saindo fora do controle. Tanto que Gifu, por um tempo atrás, também teve um recorde de infecções. E aí, como é que fica? Isso falando assim, onde eu moro, no estado de Gifu. Tem que ver os outros lugares também como é que estão. Em Tóquio também teve recordes. Hoje teve, com 822 infecções. Nagano, tempos atrás teve também. Então tá coisa assim, se espalhando, lá vão ter. Então realmente precisa tomar cuidado. Então continue usando máscara, Máscara, higienize as mãos e distanciamento social sempre que possível. E esse final de ano, se você puder evitar viagens, não vai ser um final de ano que você vai perder um pouco de fazer farra, mas você pode trazer um pouco de alegria para sua família e não trazendo a doença para dentro de casa. Você já imaginou você ficar sabendo que você se infectou com coronavírus bem no final do ano agora? Ou infectou toda a sua família com coronavírus no final do ano? Complicado, Então, mas é isso aí. Então tome cuidado, viu, família? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.